nós psicólogos somos alvo de alguns mitos, alguns preconceitos, tal como acontece com outras profissões, não é? Que são assim embrulhadas à pressa em ideias que têm pouco a ver com a realidade. E aqui há tempos surge outra situação dessas e eu achei que se calhar era bom fazer aqui um breve esclarecimento sobre isto. Eu confesso que foi a primeira vez que ouvi esta ideia e esta opinião tão vincada e que foi dita de uma forma tão com alguma raiva e com algum confesso que foi estranho, digamos assim. Então, eu estava a acompanhar uma pessoa que chegou ao fim, por entendimento de ambos, meu e dela, chegou ao fim do seu processo comigo porque atingiu os seus objetivos, porque ganhou as ferramentas necessárias para ter uma vida autónoma, para gerir os seus conflitos, os seus desafios, as suas relações. Portanto, este momento de despedida não tem que ser uma despedida para sempre, a porta está sempre aberta e por vezes o que acontece é isto, há um período longo em que já não somos necessários, nós somos uma espécie de rodinhas de apoio, não é? Chega uma altura que as tiramos, mas que a pessoa pode voltar passado um tempo, quando sente necessidade de limpar, de compreender algo, de seja o que for que esteja a sentir naquele momento. Portanto, não é um adeus para sempre, não tem que o ser. E esse momento do adeus é bastante agridoce, não é? É muito gratificante e é para isso que nós trabalhamos, para que as pessoas possam fazer a sua jornada de uma forma autónoma, não é? Para que possam compreender e aprender a gerir aquilo que é seu, não é? E há toda uma preparação para que isto aconteça, não é? Portanto, é bom ver sair, mas ao mesmo tempo fica aquela saudade, não é? Porque há muita partilha, há muita. E há este encanto de ver a pessoa crescer, desapetrechar aos nossos olhos, que é fantástico. Portanto, fica assim sempre na dualidade, não é? E vem outra pessoa opinar sobre estas situações em que de facto há este deixar ir, não é? E vem dizer que não pode ser que um psicólogo nunca, uma vez iniciado um processo, pode deixar a pessoa sair da consulta. Eu confesso que nunca tinha ouvido isto e muito menos esperava ouvir isto de uma forma tão agressiva e com tantas certezas, não é? Portanto, uma vez iniciado o processo, tem que ser para a vida. Eu nem sei por onde começar. Bom, isto é um processo terapêutico, é um processo no qual caminhamos lado a lado, crescemos juntos, não é? Porque nós também crescemos com cada pessoa que nos visita, que está connosco, não é? Isto não é a máfia. Isto não é máfia. A pessoa não tem que ficar aqui para sempre. A pessoa é livre de sair quando achar que deve, não é? E além disso, nós estamos a pensar, talvez, digo eu, essa pessoa esteja a pensar em algo, num problema apenas, não é? Numa dificuldade apenas. E nós temos que pensar e contemplar algo muito maior, não é? Há toda uma diversidade de questões que levam alguém a procurar um psicólogo. Não tem que ser uma doença, não tem que ser um problema. Às vezes simplesmente vem à procura de validação para uma resposta que já tem. Às vezes é um simples reorientar numa determinada fase da vida. Portanto, nós temos que pensar em tudo isto. As questões são diferentes, as pessoas são diferentes, os objetivos são diferentes e, portanto,
o que faz com que o processo continue, ou seja, descontinuado, também é diferente, não é? Podem realmente os objetivos terem sido atingidos, não é? Para aquele momento específico, e os objetivos também mudam ao longo da vida, ao longo da nossa evolução, não é? Porque nós estamos sempre a mudar. Pode acontecer que os objetivos de facto não sejam atingidos e não esteja a haver sumo, não é? Nesta relação terapêutica. Pode acontecer que realmente não haja condições para se criar uma relação terapêutica, não com aquele psicólogo, e a pessoa tem, o cliente tem realmente que continuar à procura do psicólogo certo para si, não é? Portanto, isto podem acontecer tantas coisas. Pode que a pessoa realmente encontre aquilo que precisa num tempo mais breve ou mais longo, mas encontra de facto o que precisa e deixa de haver sentido manter aquela relação naquele momento, ok? Não quer dizer, como eu disse há pouco, que a porta se feche para sempre, não é? Nós estamos sempre cá para apoiar naquilo que for necessário dentro das nossas competências, não é? E a pessoa é sempre livre de voltar para, ou continuar, se assim o desejar. Também acontece alguns objetivos estarem atingidos, mas a pessoa por si gosta de continuar, sente benefícios nesta troca. Portanto, não existe apenas um caso, ok? Existem pessoas diferentes, não existe uma depressão, existem pessoas com depressão, com sintomatologia depressiva, com ansiedade, existem pessoas com problemas de controle de impulsos, existem pessoas com tanta coisa, isto, ou seja, não é um diagnóstico, ok? Pode haver sintomatologia parecida em diferentes pessoas, mas vai ser expressa de uma maneira totalmente diferente, porque somos todos diferentes. Portanto, as nossas necessidades são diferentes. A abordagem de um problema que à partida parece o mesmo tem que ser diferente, porque as nossas vivências são diferentes, as nossas expectativas são diferentes. Ok, a nossa personalidade é diferente e muda ao longo da vida. Portanto, eu volto a repetir, isto é um processo de crescimento mútuo, não é a máfia. As pessoas podem entrar e podem sair quando desejarem ou quando as condições estiverem reunidas para tal, ok? Portanto, não é uma pena perpétua, ok? Eu não sei de onde vêm estas ideias, mas de facto temos que abrir um pouco mais as nossas mentes e começarmos a ver o quadro todo e não só pequenos apontamentos, está bem? Faça escolhas felizes, uma excelente tarde e muito obrigada. Tchau, tchau.